Olá, boa noite a todos. Boa noite, Morley. Boa noite. Bom, dando sequência, né, à divulgação da doutrina espírita, através do GAEB, Grupo de Apoio Holístico Eurípides Bassanufo. Nosso convidado de hoje é um conhecido antigo, frequentador, participador da nossa casa lá, o Morley. Vai fazer a apresentação para a gente, da live de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, tá bem? Tá bem, Morley? Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer aqui a leitura do livro Fonte Viva. A lição é de número 106. Probleminha técnico aqui. Faz parte. O título da leitura é Sirvamos ao Bem. O livro é Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas porque estejas, aparentemente, só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por tempo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sentimos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge à sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar algum milímetro da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Queria convidar a todos aí para que possamos fazer a nossa prece. Que nesse momento a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Criador. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, através das redes sociais. Recebendo hoje, nesta noite, nosso convidado Morley Barros, de Guarulhos, São Paulo. Que o Mestre Jesus possa intuí-lo, toda a espiritualidade, para que ele consiga apresentar para nós a palestra de hoje, todas as informações que traz, e que nós tenhamos, Pai, a sabedoria, a capacidade de extrair dessas informações
orientações e esclarecimento para as nossas dúvidas diárias. Que o Mestre Jesus possa abençoar cada lar representados aqui nesta noite, de todos aqueles que acompanham conosco. Que o Senhor possa também, Pai, estar visitando aí os hospitais onde muitos entes queridos nossos, amigos, conhecidos, enfrentam uma enfermidade, que eles possam receber neste momento esse lenitivo, esse abraço, esse apoio de toda a espiritualidade de luz. Que o Senhor possa também amparar todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que eles possam ser atendidos, amparados, e que eles possam ter uma nova oportunidade nesta caminhada. Que o Senhor possa também, Pai, estar sempre presente na nossa caminhada diária, nos orientando, nos auxiliando, para que nós possamos, Pai, a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Gratidão mais uma vez a Ti, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga. Pedimos a permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. A gente teve um probleminha aqui, né, Mole? Tá com você aí, fica à vontade, tá? Bom, então vamos começar o nosso estudo. Vai conseguir projetar aí, Valmir? Vou colocar para você aí. Tá bom. Boa noite a todos, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Começar hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Então vamos desejar um feliz Dia dos Namorados, né? Para aqueles que já encontraram a sua metade da laranja, não é assim que se fala? A metade da laranja. E os casais, né, apaixonados usam muito esse termo, né? Você é minha metade da laranja, né? A gente vai ver que se usa também, né? Você é minha alma gêmea. Então que hoje seja um dia realmente feliz, né? Mas não só hoje, né? Que esses namorados que são aqueles até que já casaram, mas continuam namorados, né? Que seja feliz toda a caminhada, né? Toda a caminhada juntos, né? Então, feliz Dia dos Namorados para quem já encontrou sua metade da laranja. Aí vamos lembrar, né? Quem está lendo agora aqui, creio que já está lendo cantando a música, né? Quem conhece a música já está lendo no ritmo da canção, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, falávamos antes, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem e por aí vai. Né? Fábio Júnior, essa é uma música de Fábio Júnior, acho que vocês, né, vão conhecer, né? Muitos de vocês irão conhecer, mesmo porque foi música tema de uma novela que até reprisou há pouco tempo, reprisou essa novela, e é até um ponto interessante que essa novela tentava retratar um pouco de espiritualidade, de karma, né? E quem lembra do final da novela é uma coisa que não tem muita lógica, né? O casal apaixonado, né, que na novela eram as almas gêmeas, estão morrendo. Uma parece que foi ferida com bala, o outro tem um problema do coração, sei lá o quê. Sei que os dois estão caídos no chão morrendo, várias pessoas em volta, e ninguém vai acudir os dois porque era o karma deles, não podia interferir, que era o karma deles passar por aquilo. Como assim, gente? Por favor, aqui a gente já abre um parênteses, né? Por favor, nunca entremos nessa, né? Que
uma coisa esteja acontecendo, uma coisa que a gente possa ajudar, a gente não fazer achando que a pessoa tem que passar por aquilo. Se a gente puder fazer alguma coisa, vamos fazer sim, vamos tentar ajudar sim, tá? Então, isso aqui é só um detalhezinho que nessa novela ficou isso, né? Como se fosse uma coisa determinada, né? Ou seja, esse casal eles têm que desencarnar juntos. Não, então não é por aí, tá? Ali sim tinha várias pessoas e podiam ter auxiliado, né? A história poderia ter sido, o final da novela poderia ter sido diferente, vamos dizer assim. Bom, mas já que falamos aqui de Metade da Laranja, falamos aqui da novela Alma Gêmea, né? Da música do Fábio Júnior, aí vamos entrar no nosso estudo, então, que é esse, né? Almas Gêmeas, né? O que seria para a doutrina espírita almas gêmeas, né? Kardec foi bem incisivo nisso. Ele foi não com muitas perguntas, mas com as perguntas que ele fez, ele foi bem incisivo nesse tema que a gente vai ver agora, tá? Então, almas gêmeas é assim mesmo? Existem almas gêmeas, né? Então, vamos começar. Vamos pegar a primeira pergunta que nós separamos aqui de Kardec, Kardec faz para os espíritos e que está no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta é a questão 298, quando Kardec pergunta: as almas que devem unir-se estão, desde suas origens, olha só que ele pergunta, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? O que Kardec quer saber aqui, né? Kardec está perguntando o seguinte: Deus cria os espíritos, então ele é como se criasse de dois em dois, né? Ele cria esse para se unir com o outro desde a origem, está predestinado. Ó, o destino desse espírito aqui é se encontrar com esse aqui. Os dois vão se encontrar. Nessa caminhada eles terão que se encontrar. Fatalmente vai acontecer um dia que eles vão se encontrar. Então Kardec pergunta: é assim que funciona? Né? Existe essa predestinação? Então os espíritos respondem: não. Começa aí: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nasce todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, o que os espíritos responderam? Não há uma união particular. Né? Vai acontecer a união de espíritos? Vai, mas ela é geral e em graus diversos. O que ele quer dizer com isso? Né? Que é de acordo com o grau que o espírito tiver, ali vai haver uma reunião de espíritos, outra reunião em outro grau, outro em outro grau. E isso de acordo com a perfeição de cada um. O ponto de perfeição que cada espírito tenha chegado, né? O que ele diz aqui? Quantos mais perfeitos, tanto mais unidos. A união mesmo, a união mais, vamos dizer assim, absoluta, vai acontecer quando os espíritos já tiverem quase que espírito puros, ou espírito puro já. Para ser uma união absoluta, são espíritos puros. Né? Porque, né, que ele coloca, né? Da discórdia nasce todos os males e da concórdia a completa felicidade. Ou seja, só vai haver a completa felicidade, essa união vai ser realmente feliz quando houver a concórdia. E a concórdia mesmo total só vai haver quando atingirmos as esferas mais elevadas. Tá? Então, não tem essa de seres destinados fatalmente a se encontrarem. Né? E aí vamos continuar, tá? Aí já na questão 299, aí a Kardec vai aprofundando, né? Ele pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade? Né? A metade da laranja, né? Que a gente, esse termo que
usamos muitas vezes. Então, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados dos dois, estariam ambos incompletos. Olha só, então, não tem como de ser metade. Se fosse metade, para ser um, precisaria os dois estarem sempre juntos. Tá? Então, se estão separados, como assim? Não estaria incompleto o espírito? Não tem. A lógica já diz que não é possível isso, sabendo que cada espírito é uma individualidade. Cada espírito é uma individualidade, né? Então, essa expressão é inexata, tá? Ele nem fala que a expressão é errada, tá vendo? Ele nem fala assim, é erro falar isso, né? Não é nada disso, é inexata, né? No sentido que se quer aplicar. Se a gente fala a minha metade da laranja, né? Como, já que estamos no Dia dos Namorados, né? Como às vezes um casal, um chama o outro, meu docinho. Pô, não está falando literalmente, né? Não é literal. É claro que não é literal. Então, se fala, você é minha metade da laranja, né? Nesse sentido, não estaria errado, porque é um termo que você quer usar, mas você não pode levar isso ao pé da letra, porque aí não é uma coisa exata, né? A expressão é inexata. Tá? Por causa disso, porque somos espíritos individualizados, cada um tem sua individualidade. E separados estaríamos incompletos se assim fosse, né? Se existisse metade, né? A metade da laranja, né? Se você tem uma laranja em casa e corta ela e coloca, consome uma metade, guarda a outra metade na geladeira, se uma outra pessoa for pegar essa metade da laranja, você vai falar assim, tem uma laranja aí. Ele vai gritar lá, não, tem uma laranja aqui não, tem meia laranja aqui. Por quê? Porque a laranja estará incompleta. Não é uma laranja completa. Então, cuidado com usarmos ao pé da letra, né? Do entendimento nosso não ir para o pé da letra, né? Temos que ver o sentido que queremos aplicar as palavras, né? Continuando, aí Kardec vai falar, se dois espíritos, vai questionar, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então isso aqui vem muito, tá vendo? Ele já puxa da primeira pergunta que ele fez e já vem aqui agora. Então, ele já nem fala de alma gêmea, ele fala de espíritos simpáticos, perfeitamente simpático, aquele que, né, se afina em tudo. Eles vão se reunir, né? Então, se encontraram. Casou de encontrar dois espíritos que são realmente afins, simpáticos um ao outro. Tá. Aí, depois dessa reunião que aconteceu, eles vão ficar unidos para todo sempre? Ou poderão separar e unir-se a outros espíritos, né? Então, os espíritos vão responder: todos os espíritos estão reciprocamente unidos, todos. Né? Aí olha só, falo dos que atingiram a perfeição. Aí vem o ponto que eles colocam. Os que atingiram a perfeição estão reciprocamente unidos. Todos eles estão unidos. Quando chegarmos à perfeição, a nossa família vai ser, a nossa família assim, afim, aqueles espíritos que teremos afinidade, serão todos os que estarão no mesmo patamar de evolução. Então, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não se sintoniza como dantes com o que lhes ficaram abaixo. Então tem dois espíritos, na pergunta de Kardec, né? Dois espíritos se reuniram. Então eles estão juntos, né? Então aí o Kardec pergunta, eles vão estar juntos para todo sempre? Não, desde que um, né, começar a se elevar,
ele já vai, né, sair de sintonia daqueles que ficaram abaixo. Isso é fato, é sintonia. Né? A gente pode dar exemplo aqui. Eu tenho uma filha pequena, né, que tem um sobrinho que a diferença deles é 4 anos. A diferença, eles têm uma diferença de idade de 4 anos. E brincam juntos. Só que minha filha está começando a querer entrar na puberdade. Então o que vai acontecer? Naturalmente, daqui a pouco ela não vai querer brincar mais. Ou seja, a sintonia já vai ser outra. Ela já vai querer brincar mais com o meu neto, com o sobrinho dela. Porque a sintonia vai ser outra. Passar um tempo, quando meu neto começar a amadurecer, pode ser que eles, né, se afinem novamente. Mas esse momento vai acontecer. Que ela não vai querer brincar mais com ele. Né? Vai estar, né, o pensamento dela, os objetivos dela, os prazeres dela, né, serão outros que não mais brincar com ele. Mas por causa de quê? Porque né, vai subir um degrau. Aí nós estamos falando de físico, né? Degrau físico, né? Não estamos falando nada de espiritual aqui. Nós estamos falando do degrau físico. Fisicamente, um vai entrar na adolescência, o outro vai continuar na infância, então não vão ter o mesmo gosto. Os gostos serão outros. Então é claro que haverá uma separação, mesmo que momentânea, né? Vai haver essa separação até que eles se afinem novamente. Então, isso vai acontecer. Isso aí nem é que pode acontecer, não. Isso vai acontecer, porque nós já passamos por isso, né? Nós tivemos amigos, às vezes, que a diferença de idade era de 2 anos, 3 anos, que chegou um momento que acabamos nos distanciando por causa disso, porque um entra na adolescência, um continua na infância e não se afina. Tá? Então, nas esferas inferiores, né, que é onde nos encontramos ainda, quando o espírito se eleva, ele já não simpatiza com os que ficaram abaixo, né? Ficaram para trás. Isso vai acontecer. Aí na 301, Kardec vai perguntar: 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Você vê, Kardec, ele dá uma volta, ele pergunta quase que a mesma coisa para marcar, para não ficar dúvida nenhuma, para você não conseguir. Não, espera aí, ele não perguntou isso aqui. E se for assim? Não, Kardec ele já deixou mastigado, ele já formulou as questões de um jeito que tudo está englobado ali. Qualquer dúvida que a gente tiver, se a gente for no Livro dos Espíritos, a gente vai conseguir encontrar uma resposta à altura daquilo que a gente precisa, né? Então Kardec pergunta, né? Vamos de novo. 2 espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Então, assim, ele está perguntando assim, um complementa o outro, é isso? Ou é porque a identidade é perfeita, ali bate certinho, né? Aí os espíritos vão responder: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. De novo, os espíritos vêm nos falar aqui de individualidade. Se a gente fosse completar o outro, se eu fosse doar uma parte minha para um outro, eu ia perder a minha individualidade. De novo, eu não ia estar completo. Né? Eu não estaria completo. Voltamos para a laranja. Se você quer fazer uma salada de frutas, né? E precisa de uma laranja, mas não quero uma laranja inteira, eu quero só metade. Cortou a metade da laranja, ela participou ali, né? Ela participou ali fez o complemento ali para a salada de frutas, né? A laranja que sobrou não é uma laranja inteira mais. Lhe falta, né? Lhe falta uma parte. Então
É perfeita concordância de pendores e instintos. Não tem nada de completar o outro. Eu não completo ninguém, ninguém me completa. De novo, né? A gente, quando namorados, ou até casados, né? Mas ainda né? Como diz, né? Eternos namorados, né? Que outro termo também, eternos namorados, né? A gente às vezes fala, nossa, fulano me completa, né? Beltrano, eu tento completar como ele me completa. Geralmente você fala, né? Fulano me completa. De novo, né? Não existe isso se levar ao pé da letra. Né? Ao pé da letra não existe isso de um completar o outro. Um espírito não completa o outro. Tá? Esse me completa pode ser o seguinte: ele me dá um impulso que eu preciso, que eu não tenho ainda, e ele me dá esse impulso, né? Essa coragem, essa força para continuar. Ele não está me completando, né? Ele está sendo ele mesmo e eu usando daquilo também para aprender, para evoluir, ou seja, um apoiando o outro, né? Levantando o outro naquilo que o outro precisa. Mas não é um completando o outro. Um espírito não está completando o outro, tá? Isso tem que ficar bem claro, né? Bem claro. Por quê? Porque se a gente ficar nessa que o outro me completa e eu preciso do outro, né? Se ficar aquele negócio muito eu preciso, começa a virar uma obsessão. Uma obsessão. Né? Infelizmente, sabemos que há casais que estão, né, no relacionamento, daqui a pouco não estão mais. E se eu entro nessa de que o outro me completa, se o outro se afasta, como é que eu fico? Né? Aí eu vou me sentir o quê? Perdido, vou me sentir incompleto. Né? Então não podemos entrar nessa. Né? Ninguém, um espírito não completa o outro na verdadeira acepção da palavra, né? Vamos dizer assim. Tá? Então não existe. Né? E a última pergunta que Kardec faz, está meio embaralhado aí o slide aí, podem, olha, essa então é interessante, que vai clarear mais tudo isso que Kardec trouxe, né? Quando ele fala, quando os espíritos responderam, aliás, quando os espíritos respondem que os espíritos elevados, aí sim a união aconteceu e vai ser geral, com todos que já estão, né? Já chegaram, né, à perfeição, vamos assim dizer, né? Os espíritos mais elevados, né? E aqui a gente vai ver como é que funciona com os espíritos imperfeitos, aqueles que nós ainda estamos entre eles ainda, tá? Contam conosco ainda, né? A questão 303, Kardec pergunta: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Então Kardec primeiro ele pergunta. Tem espíritos que não são simpáticos, às vezes, né? Aquela história, né? Meu santo não bateu com o dele, né? Coitado do santo. O santo tem culpa nenhuma, a gente fala. O santo não bateu com o dele. E o santo, coitado, tá na dele, não quer nem se intrometer na situação. Mas a gente fala isso quando a gente tem uma antipatia por determinada pessoa, por determinado. Então, os espíritos, quando têm antipatia um com o outro, né? E futuramente eles podem ser simpáticos? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta: todos o serão. Todos o serão. Por quê? Essa primeira resposta, por que isso? Porque se sabemos, né, com a própria doutrina, a gente sabe que todos nós fomos criados para a perfeição. Todos nós fomos criados para evoluirmos e sermos perfeitos. Isso Jesus mesmo falou para nós que seríamos, né, faríamos coisas, até mais coisas que ele fez. Olha só, que Jesus prometeu. E ninguém vai achar que Jesus tenha falado uma mentira, né? Então, todos o serão, porque todos um dia serão espíritos perfeitos. Então, todos serão simpáticos, né? Mas vamos lá. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. Então, o que acontece, né? O espírito está aqui embaixo,
ele se eleva e consegue chegar onde está aquele espírito, né, que existe antipatia, né? Então começa a ter afinidade ali. E agora só, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, são espíritos que não são simpáticos, né? Eles não são simpáticos um com o outro. Só que esse aqui, ó, ele ficou estacionado. Ficou estacionado porque não estava suportando as provas. Então ele voltava sempre no mesmo patamar. O outro vai se elevando, vai se elevando, vai se elevando. Bom, chega um ponto que eles estão de novo no mesmo patamar. Ainda inferiores. Ainda patamares inferiores, mas estão no mesmo patamar. Então isso acontece que eles não eram simpáticos e pode se tornar simpático sim. Aí Kardec agora vai perguntar o contrário. Agora vem ao contrário. Pode deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Agora vem, né? Então, eu encontrei, né? Nossa, encontrei minha alma gêmea, né? Aquele espírito que eu ganho tudo, isso, é aquilo. Mas essa simpatia que está acontecendo pode deixar de existir? Certamente, se um deles for preguiçoso. Olha a resposta dos espíritos. Então, vamos lá. São dois espíritos simpáticos, eles estão juntos, só que esse aqui é preguiçoso. Ele fica estacionado, o outro vai progredindo. Saiu da sintonia, o que acontece? Deixa de haver essa simpatia entre eles. Né? É a história da minha filha com meu neto. Né? Estão aqui. Um fica, o outro vai para a adolescência, cessa as brincadeiras. Então pode acontecer as duas coisas, né? Espíritos que não são simpáticos tornarem-se simpáticos e espíritos simpáticos deixarem de ser. Tá? E a resposta, essa resposta é maravilhosa, que ela é curta e grossa, né? Certamente, se um deles for preguiçoso. Essa é a resposta que os espíritos deram a essa questão. Aí, vamos lá, então o termo almas gêmeas, vamos mudar então, né? Não é almas gêmeas, né? Na verdade, a gente fala de almas afins, que têm afinidade, né? Almas que têm afinidade. E quando a gente fala de afinidade, ela tem de ser universal. Essa afinidade que há entre os espíritos, um dia será universal para nós, né? Como sempre Deus está sempre criando espíritos, sempre vai haver espíritos, né, que estão nessa batalha, né? Afim, não está afim, um está acima, um está abaixo. Mas para os espíritos que chegaram, né, à perfeição, essa afinidade é universal. Tá? Então, a primeira coisa é a afinidade sublime, né? A afinidade sublime, ela é universal. Porque tem outros tipos de afinidades. Tem as afinidades menos nobres, né? As afinidades menos nobres. E essas sim pode deixar de ser, pode voltar a acontecer, e elas ficam nesse vai e vem, né? Nesse é e não é. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Porque se a gente pegar dois espíritos que se perseguem, vamos colocar em casas espíritas, né, onde tem trabalho mediúnico, né, ou na própria leitura, né, na biblioteca espírita, né, nos livros, né, a gente consegue ler, né, sobre muitos casos assim. Há espíritos que se perseguem, ficam às vezes séculos, até milênios, se perseguindo. Os dois, cada um se acha no direito de cobrar. Então um cobra, aí o outro depois vai cobrar revanche, o outro vai querer revanche e vai fica nessa por muito, muito tempo. Por muito, muito tempo. O que quer dizer isso? São espíritos que estão se afinando. Eles têm afinidade. Tá? Só que a afinidade deles
está lá embaixo, muito ainda grosseira, muito ainda material, né? Muito ainda egoísta, tudo aqui, todos aqueles adjetivos, né, que o Espiritismo nos dá, né, que são coisas ruins, né, inveja, né, rancor, ódio, eles estão apegados ainda a isso, mas eles vibram na mesma sintonia, por isso se acham. Por isso, um está sempre encontrando o outro. Se um encarna primeiro, o outro está desencarnado, o que está desencarnado consegue encontrar o que está encarnado pela vibração, porque eles estão unidos. Há sintonia. Como é que se quebra essa sintonia? Quando um deles consegue enxergar um raio de luz, né? Porque a luz sempre está presente, né? Os espíritos superiores sempre estão prontos para auxiliar, né? Nesses embates, vamos dizer assim. Só que eles não enxergam. Quando um deles conseguir ver um pouco da claridade e se prontificar a mudar, né, o seu jeito de agir, né, o seu padrão vibratório, os seus pensamentos, a sintonia começa a se quebrar. Começa a se quebrar a sintonia. Porque esse começa, né, a subir, né, o degrau. O que acontece com isso? O outro já não consegue localizar ele mais. Por quê? Porque saiu da sintonia, é o dial do rádio. Você mexeu no dial do rádio, você está querendo escutar a 104,1, você está lá no 96, no dial do rádio, você vai pegar a São Fluminense, não vai conseguir pegar a Rádio Sociedade, vamos colocar assim, né? Então, a sintonia. Então, saiu de sintonia, não se encontra mais. Então, almas afins, quando se falar almas afins, a primeira coisa que vem à mente, são almas que se amam, almas que se querem bem. Não, não, não. Almas afins podem ser almas também que estão ainda nesse estágio, né, do ódio, né, da perseguição, da vingança, mas não deixam de ser almas afins. Aí, de novo, né, almas afins que vão querer o bem geral, que vão, né, que vai ter essa afinidade sublime, é só almas afins que já estiverem, né, nos patamares, né, bem superiores mesmo. Esses sim, né, serão duradouros e serão universal. Essa afinidade universal. Tá? Então, esses espíritos que se perseguem são afins, só que estão ainda no início da caminhada ou durante a caminhada. Tá? E outro ponto que fica aqui também, quando nós falamos, né, de espíritos que deixam de se afinar, né, são espíritos simpáticos que deixam de ser simpáticos, e a gente pensa assim, nossa, mas eu tô com a minha companheira, com o meu namorado, com a minha namorada, com a minha esposa, né, com o meu esposo, e nossa, nós temos uma sintonia tão boa, não é possível, será que isso vai se perder? Bom, não sabemos, mas tem um remédio já que a gente já pode ir tomando, né? Tem um remédio que a gente já pode ir tomando para isso, né? Para nos prevenirmos, né, disso, né? É o quê? É um auxiliar o outro para que a evolução seja compartilhada. De novo, somos individualizados. Não vamos conseguir arrastar o outro à nossa vontade, né? À nossa vontade. Mas conseguimos, através de exemplos, né? Através de trabalhos construtivos, conseguir trazer o outro, né? O outro seguir conosco também. E do mesmo modo, o outro também, né, pode fazer de tudo também para que sigamos com ele. Né? Que evoluamos, que possamos evoluir juntos, né? Que a evolução aconteça junto. Aí sim, poderão seguir, né, lado a lado. Não necessariamente reencarnarão de novo como namorados, marido e mulher, né? Mas essa afinidade vai continuar, né? Mesmo que um fique encarnado, o outro desencarnado, em vez de perseguição, terão o quê? Boas vibrações, né?
farão boas vibrações, estarão durante o sono em contato, pode acontecer isso também. Mas para isso é preciso que se siga no mesmo padrão, porque, de novo, né? Se um subir o padrão, o outro ficar para trás, a sintonia vai mudar, vai ser outra sintonia. Né? Vai ser o aluno, quando a gente estuda também, né? Nós temos aqueles companheiros de classe. Né? Quando nós mudamos de classe, se todos passarem de ano, todos vão continuar, né? Vão para a série seguinte e vão continuar. Quando um fica para trás, no início do outro ano letivo, né, um passou para um ano para frente, o outro ficou para trás. No início pode ser que ele ainda faça um contato ali, mas daqui a pouco ele tem novos amigos na nova sala, né, dos novos alunos que chegaram à turma que ele ficou. E assim, e os que foram para frente, alguns que ficaram retardatários lá, serão o novo ciclo de amizade. Então, né, as afinidades vão se mudando, vão mudando. Nós, como trocamos de emprego também, nós temos às vezes temos um grupo de amigos numa empresa, né? Aí mudamos de emprego, fazemos um novo, porque afinidade, nós vamos falar, assuntos vão ser mais parecidos, né? Vão ser temas que a gente está no dia a dia conversando sobre. Então, tudo é afinidade. Então, para evitar o quê? Para evitar seria o quê? Os alunos, né, no caso, né? Desde a primeira série estudando junto, que eles passem de ano todo ano. Que um ajude o outro a estudar. Pô, você tá mal nessa matéria, vou te ajudar aqui, tá? Vamos fazer vai ter prova de matemática, você não é muito bom, mas eu sou mal em português, se você me dá uma dica de português, vamos seguir. E às vezes estuda, né, o ensino fundamental, vai para o segundo ano e assim vai. Então, ele chega a se formar, tem pessoas que chegam a se formar na faculdade que começaram estudando lá no pré, porque seguiram juntos. Então, a gente levar isso para o lado espiritual, é isso, né? Um auxiliar o outro para que essa evolução aconteça juntos, né? Para que consigam se evoluir os dois juntos, tá? Então, esse é o ponto que nos cabe, né? Ainda imperfeito que somos, o que podemos fazer é isso, né? É claro que aquele espírito que se eleva, ele não vai esquecer daqueles que ficaram para trás, né? Ele vai tentar fazer de tudo para tentar trazer aquele também. Nós temos isso também na literatura espírita, em vários livros, né? Histórias assim, né? Espíritos que estão já muito bem evoluídos, né? Que vêm, né? Tentar resgatar algum espírito que ficou para trás, né? Ou algum companheiro, ou foi um irmão, ou pai, ou foi marido, ou foi mulher, que eles tentam resgatar, entendeu? Trazer ele de novo para o caminho certo, né? Para o caminho que vai levar realmente ao encontro, né? O encontro perfeito novamente, né? Mas isso, de novo, né? Enquanto estamos encarnados, a melhor forma é através dos nossos exemplos, né? Então, dando bons exemplos, a gente contagia o outro a agir da mesma forma, né? Agir, né? Tentar buscar, né? A mesma solução para determinados tipos de problemas, né? E com isso a gente cresce, né? E buscar do outro aquilo que o outro tem de melhor, né? Nos espelharmos naquilo que o outro tem de melhor para aplicarmos na gente também, né? A pessoa é tão bom nisso, né? Ela é tão caridosa, ela faz tanto trabalho assim, assado, eu quero fazer isso também. Minha esposa faz, eu quero fazer também. E com isso a gente tem essa oportunidade, né? Quando falou alma gêmea, né? No início que a gente começa com alma gêmea, né? E vem a música do Fábio Júnior, que aliás, se a gente volta na letra do Fábio Júnior lá, a única coisa de fato ali, de fato na letra dele, naquele trecho da letra que nós colocamos aqui, é quando ele fala que duas forças que se atraem. Né? Aquilo é fato. As forças que se atraem, né? De novo, é tudo que nós falamos aqui, afinidade. São duas forças que se atraem. Nós somos energia, né? Atraímos energia. Então isso é fato, isso acontece, né? A atração, né? Duas forças se atraindo. Mas por que se atrai?
porque vibram igual, né? São dois ímãs, né? O ímã, né, se atrai e tem um lado que expele, né? Então, se estiver no polo exato, eles vão se atrair. Então, nesse ponto, a letra do Fábio Júnior, a gente pode interpretar ela nessa frase, né? Duas forças que se atraem, a gente pode interpretar ela ao pé da letra, tá? E o termo, então vamos lá. Então eu não posso usar mais alma gêmea, né? Eu estou tão acostumado a chamar minha namorada, minha esposa, meu marido de alma gêmea. Ah, você é minha alma gêmea, vou ter que parar de falar isso? Não precisa deixar de falar de novo, né? Voltamos lá no meu docinho, né? Meu docinho. Só porque vai falar que não, pessoa não existe pessoa que é doce, né? Vou ter que deixar de falar, não. Se é um termo carinhoso que se usa, né? Não há problema nenhum, né? A doutrina não está proibindo ninguém, né, de usar esse termo, né, com o outro, né? Então pode continuar usando. É só entender que alma gêmea vai ser só uma jogada de palavra, vamos dizer assim, né? Uma jogada de palavra, não é ao pé da letra, né? Tanto é que eu vou trazer aqui um poema que veio pela psicografia do Chico Xavier, no livro Há 2000 anos, está no livro Há 2000 anos, quando é um poema do senador Públio Lentulus, né, que ele fez para sua esposa Lívia. Quem não sabe, né, da história, é uma das encarnações de Emmanuel, né, esse senador Públio Lentulus. Aí você vai falar assim, pô, mas Emmanuel então falava alma gêmea? Não, mas isso aí foi quando ele era o senador, tá? Isso aí foi lá atrás, tá? Então ele faz esse poema que é alma gêmea. Olha que coisa linda, não levando, por favor, não levando ao pé da letra a palavra alma gêmea, né? Alma gêmea de minha alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinha na bênção dos deuses, na divina caridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Ou seja, nós vamos proibir alguém de chamar o outro de alma gêmea? É só a gente ter o entendimento, e sim, a gente pode usar, né, o termo que quisermos, né? Principalmente hoje, no Dia dos Namorados, que a gente renove esses temas, né? Esses termos, né? Que a gente use mais, né? Se a gente esqueceu se de algum termo que a gente usava, né, para o outro, né, que a gente esqueceu, né? O eu te amo, a gente não vai entrar aqui também no eu te amo, o que seria amor, né? Não é para esse estudo agora, mas aquele amor, né, do jeito que a gente consegue ainda, né, o amor do jeito que conseguimos ainda, que a gente fale ele mais vezes, né, para a pessoa amada, né? Não deixar apagar esse namoro, né? Aí de novo, né, que esse namoro seja eterno, né? Eterno, como diria Vinícius, eterno enquanto dure, eterno enquanto dure. Então que a gente Dia dos Namorados, né? Tudo bem, não tem alma gêmea, né? Não tem metade da laranja, não fique procurando, para quem não achou ainda a metade da laranja, né? Para quem não achou ainda o companheiro ideal, não fique procurando uma metade da laranja, né? Porque às vezes apareceu a pessoa que seria uma pessoa exata para o momento daquela pessoa, ela fala, não quero porque não é a metade da laranja que eu procuro ainda. Tá? Então, tenhamos cuidado com isso também. Mas que possamos sermos mais enamorados da pessoa que está caminhando conosco. Tá? Que possamos levar, né, mais alegria, mais bom humor para a pessoa que está conosco. Né?
e que possamos saber retirar dessa pessoa o melhor que ela tem. Tá? O que eu quero dizer com isso, né? Erros, todos nós, imperfeições, todos nós temos, que estamos aqui ainda, né? Na Terra aqui. Mas podemos tirar o bom de cada um. Podemos tirar o bom que essa pessoa tem. Então, isso que eu quero para mim, é isso que eu vou trazer para mim. Tá? E que ela possa também tirar de mim aquilo que eu tenho de bom, né? Então, é esquecer um pouco das imperfeições, né? Mesmo porque, né, nós temos muitas também, já temos as nossas para nos preocuparmos, para ficar preocupado com a imperfeição do outro, né? Então, vamos focar nas coisas boas, certo? Então, que Jesus nos abençoe, saúde e paz a todos, e que Ele possa nos iluminar, né? Todos os namorados, não só hoje, mas por todos os momentos. Vamos então encerrando, faremos agora a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir que todos elevem o pensamento agora aos céus, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, infinita justiça, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, modelo a ser seguido por todos nós, aos nossos anjos guardiões, que nos querem tão bem, e pedir, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, a todos aqueles que estão assistindo essa live, todos aqueles que irão assistir depois, né, pelos canais, que possam ser amparados, e que esse amparo chegue a todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor. Todos os casais que estão em namoro, que possam receber essas bênçãos também, que possam seguir, né, com muita honestidade, com muita sinceridade, essa união. Mestre Jesus, com sua permissão, então, finalizamos mais essa live, dando graças a Deus. Que assim seja.